Salve, salve, tubarãozada! Tudo bom com vocês? Aqui é o Ratinho, no primeiro programa TPA a bordo. Depois de alguns meses aí tentando amadurecer o projeto, vamos tocar pra frente, que é pra frente que se anda, né, rapaziada? Fiquei afastado um tempão aí, carreira em transição, profissão aí, mudança de profissão, mudança de vida. Minha vida aí deu uma guinada aí, um giro de 180 graus. Mudou completamente, eu não posso dizer que foi do dia para a noite, né? Mas durante esse processo aí, esse um ano aí da mudança de profissão, da adaptação nessa nova profissão aí, diversos altos e baixos. E para finalizar, algumas coisas tristes aí que aconteceram, algumas coisas felizes, alegres. E é o que eu vou relatar aqui para vocês aqui a partir de hoje, certo? Então vamos que vamos, e eu espero que vocês gostem. É isso aí, rapaziada. Algum tempo atrás eu havia passado num concurso público para um órgão público aqui híbrido da Baixada Santista. É um órgão da Marinha que é administrado pela iniciativa privada, chama-se Órgão Gestor de Mão de Obra, o OGMO. Esse órgão ele administra a mão de obra do Cais Santista, então ele cuida de toda a parte aí de trabalhador portuário avulso. E esses trabalhadores portuários avulsos, outrora, eram cargos passados de pai para filho. E a partir de 2022, ali, início de 2023, houve o concurso público. A primeira categoria que abriu foi conserto de carga. Foi o concurso que eu passei inicialmente e que acabou posteriormente sendo cancelado aí, junto com alguns problemas aí que teve. Depois foi retomado e posteriormente deixaram expirar o prazo, a data para ser chamado, para convocar novos aspirantes à vaga, e acabei ficando na mão. Só que Deus é justo, né? E eu também sou psicopata, estava estudando para concurso já fazia algum tempinho e acabei logrando êxito aí na aprovação de outros dois desse mesmo órgão gestor de mão de obra, né? Um na categoria estivador e outro na categoria Sindogesp. Trocando em miúdos, o estivador é o multifuncional da beira do cais. Só que ele trabalha embarcado, então ele pode fazer tudo o que tiver que fazer embarcado no navio. Já a categoria Sindogesp é a operação de máquinas e equipamentos encostado, no costado, no caso, na beira do cais. Costado é aquela faixa de cais onde o navio fica atracado a parte de terra. Então o pessoal de Sindogesp só pode operar em terra e o pessoal de estiva é generalista, opera tudo dentro do navio. Faz todo tipo de trabalho no navio, embarcado. Então eu logrei êxito nessas duas categorias. Fui aprovado em prova objetiva, fui aprovado em teste de aptidão física, exame psicotécnico, entrega de títulos, entrega de documentação, exames médicos e curso preparatório. E eu acabei optando pela estiva. Por que eu optei pela categoria estiva? Porque é a categoria que tem a maior quantidade de trabalho. Ela não é a que melhor remunera, porém é a categoria que você pode exercer aproximadamente ali cerca de 83 funções diferentes, ou seja, tem muito trabalho, tem bastante trabalho. Ao passo que a outra categoria fica restrita somente à operação de máquinas. Então, de uma certa forma, fica, entre aspas, limitado. É uma categoria menor, com menos quantidade de trabalhadores avulsos e menos quantidade de trabalhadores vinculados também. Estima-se aí aproximadamente 300 a 400 da categoria Sindogesp, no máximo isso aí, entre aposentados e ativos e o pessoal cadastro. Já na categoria estiva, estima-se aí aproximadamente 2.000 componentes. Então você já vê uma diferença absurda aí da quantidade de pessoas
justamente pela quantidade de trabalho. Aí cada período mais ou menos aí de trabalho são períodos de 6 horas, e cada período, o da estiva em média aí tem de 200 a 250, 280 requisições de trabalhos por período de trabalho. Já a categoria Sindogesp dificilmente passa das 20. Às vezes chega a 25, 30, mas não é tanta requisição de trabalho assim. Então você já observa até a disparidade na quantidade de requisição de trabalho avulso. O que é o trabalhador portuário avulso? Para vocês entenderem. A grosso modo, nós temos uma licença, uma autorização vitalícia da Marinha do Brasil para trabalhar na beira do cais, seja a bordo ou seja na parte de costado, operando máquina ou fazendo trabalho braçal, trabalho manual. Então nós temos esse direito vitalício de exercer funções e trabalhar na beira do cais. Lógico que existem pessoas que não têm o cadastro nem o registro como o TPA. Esses aí já são trabalhadores CLT dos terminais. Mas assim, é uma diferença muito grande, tanto na questão remuneração quanto na questão de oportunidades de crescimento e oportunidades de trabalho. Existem assim oportunidades que para nós vêm, e para esse pessoal que é CLT de terminal, eles nunca vão ter essas oportunidades, porque por lei é só pela gente que passa primeiro. O crivo vem primeiro para nós, e se sobrar alguma coisa, vai para eles. E às vezes é difícil sobrar até entre nós. Às vezes tem uma disputa muito grande entre nós. Imagina sobrar alguma coisa para eles, né? Daí, nesse caso, essas oportunidades se chamam vínculos. Nesse vínculo aí, nós somos emprestados pelo órgão gestor de mão de obra para trabalhar dentro dos terminais como um funcionário cedido, a mão de obra cedida do órgão gestor de mão de obra para aquele terminal. Nós passamos a ser registrados como CLT, vamos dizer assim. Deu até uma gaguejadinha aqui. Só que nós mantemos o nosso cadastro e registro no órgão gestor de mão de obra. Se amanhã ou depois nós formos mandados embora, demitidos ou pedirmos conta do terminal, nós voltamos para os quadros do ógimo, para os quadros da parede, que chamam. Antigamente que parede, porque você ficava lá na parede mostrando a sua carteira de estivador para poder pegar o trabalho. Então você volta para a parede, só que a parede agora é eletrônica, então você pega pelo aplicativo os trabalhos e corre para o abraço. Pelo aplicativo você já vai saber com antecedência as vagas que tem, para os lugares que tem, então você concorre com outros colegas seus para aquela função do dia. Então cada período que você trabalha, você recebe um salário dia. Então esse salário dia pode ser iniciado aí, o mais baixo que existe é R$ 75,00 por um período de 6 horas. Porém, não é só isso, né? Você tem os 75, você tem um vale-refeição, que é em dinheiro, e a condução, que é em dinheiro também. Então, esse período de 6 horas acaba fechando ali, período mínimo aí, essa paga mínima, fechando entre 120 a 150 reais. Óbvio, né? Esse não é o valor assim mais atrativo, a faina de trabalho, né? A faina é o trabalho em si, é a que mais sobra, porque quase ninguém quer, e às vezes é o que tem, e nós somos obrigados a pegar para trabalhar, para fazer o trabalho, porque não pode deixar o navio parado, né? Então, a partir do momento que você se candidata na parede, primeiro ela vai colocar por ordem de demanda, de cima para baixo, e vai preenchendo. E você acaba tendo que ser escalado ali para não ficar descoberto aquele posto de trabalho. E tem remunerações superiores a isso? Todas as outras. Só para ter uma ideia, para trabalho de conexo, no período da tarde já é uma paga maior, já colocar aí alguns valores aí, é R$300 por um período de 6 horas. Às vezes você termina em um tempo menor que isso, em 2, 3 horas. Eu já cheguei no navio trabalhar 40 minutos
e vir embora e ganhar uma paga aí de cerca de R$ 420. Óbvio que são casos à parte, né? Não é todo dia isso. Nem todo dia tem essa colher de chá aí de você chegar e trabalhar pouco e ir embora. Às vezes é um trabalho árduo, um trabalho pesado, ou um trabalho arriscado. Mas eu também já peguei remunerações aí por um período aí de 3 horas, R$ 1.200, para fazer o chamado trabalho de trabalhador, né, que chamam, que é justamente jogar a sacaria de açúcar de um lado para o outro do porão do navio para fazer o preenchimento. São sempre em 2 trabalhadores, em dupla, né, que trabalham nessa faina. E você e seu parceiro pegam um saco de açúcar de 50 quilos e jogam para outra dupla, e a outra dupla vai jogando para outra, e assim sucessivamente. Tem o trabalho de rechego também, que é muito bom. Nesse eu já peguei aproximadamente aí uns R$ 930 por um período de 6 horas, em um domingo. Esse trabalho de rechego é basicamente você acomodar a soja ou o milho na boca do navio ali. A máquina ela deixa um monte em cima assim, e não tem como você colocar uma pá carregadeira para fazer essa operação, porque a pá carregadeira vai afundar em cima do produto e pode contaminar. Então é o trabalhador que vai descer ali, aproximadamente aí entre 12 e 16 trabalhadores, para remanejar essa carga com a pá ali para dentro da boca do porão, para não ficar com sobra para fora, senão a tampa do porão não fecha. É basicamente bem raso isso daí que eu estou falando, né? Sobre o trabalho em si. Tem muitas outras funções, outros tipos de remuneração. Tem trabalho por agência, tem o trabalho nos carros, que você embarca veículos nos navios. Tem o trabalho de carga geral, que é o que atualmente eu estou dedicado nesse trabalho, que eu estou sob vínculo, né, emprestado, para um terminal de uso privado, para embarque, descarga e movimentação de carga geral. Isso aí foi uma ilustração aí bem rasa do que eu faço atualmente, né, no trabalho do estivador. Tem muita coisa para ser falada, então eu vou deixar para falar em outros podcasts, aí, em outras gravações, porque senão vai ficar muito, muito cheio aí, eu não consigo passar algumas coisas aí que mudaram, algumas novidades. E como minha vida deu um giro aí de 180 graus. O que mudou na minha vida quando eu entrei na categoria estiva? Bom, eu já vou começar pela pior parte, né? Porque nem tudo são flores. No caminho a gente tem sucesso aí em algumas partes da nossa vida, em alguns setores da nossa vida, e em outros setores a gente acaba tendo decepções e tendo que tocar a vida mesmo assim e abrir mão do que já não cabe mais na nossa realidade, no nosso cotidiano, né? E aproximadamente um ano atrás, um ano e 2 meses atrás, né? Quando abriu o concurso para estiva, eu comuniquei na época, eu era casado, né? Agora estou solteiro. Eu comuniquei a minha então digníssima ex-esposa que eu faria o concurso público, porque como um relacionamento tem que ser algo, vamos colocar assim, compartilhado, todo e qualquer movimento que você vai fazer que possa vir a prejudicar o bom funcionamento do seu casamento, da sua família, comuniquei, vou fazer o concurso assim, 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 terei que mudar de trabalho para poder estudar, com um pouco mais de afinco para poder garantir a minha vaga. Tá ok? Tá ok. Nessa época, aliás, em nenhum momento o dinheiro estava sendo um problema, porque o negócio dela estava muito bem sucedido, muito bem estabelecido, muito bem firmado. Muito disso daí graças ao investimento que eu fiz lá atrás, investindo dinheiro meu, ferramenta minha, mão de obra minha, para auxiliar e para estar dando um gás, para estar dando um suporte para ela, porque o que eu tinha em mente, o que eu tinha como filosofia se está comigo, se eu sou casado, o casal tem que crescer junto.
Um está crescendo, um já cresceu ou um está crescendo num determinado setor, o outro está tendo um pouco de dificuldade, não custa nada ajudar para os dois crescerem junto. E se o outro não conseguir crescer junto, ela vai crescendo na velocidade dele, tudo bem. Desde que isso não atrapalhe a vida do casal e o relacionamento. E o que aconteceu foi o seguinte, não, tudo bem. E eu mudei de trabalho, saí da carreta e fui para o combustível. Um trabalho assim que... como é que eu posso dizer? Eu estava todo dia em casa, eu tinha horário para entrar e horário para sair e conseguia estudar. Porém, a remuneração não era lá essas coisas todas. Mas observe que compromissos de contas, de despesas, essas coisas nunca ficaram pendentes. Então não faltava dinheiro, óbvio, tanto da minha parte quanto da parte dela, porque o negócio dela, como eu falei, estava indo de vento em polpa e eu dando total suporte ainda. E o que aconteceu foi que do momento que eu precisei desembolsar uma determinada quantia, que não foi uma quantia exorbitante, foi cerca aí de R$700 para fazer alguns cursos que estava sendo exigido para entrega de títulos, houve ali meio que uma ruptura da pessoa jogar na cara e falar, olha, você gastou com esses cursos aí que nem sabe se vai passar nesse concurso, sendo que nós temos um monte de despesas e eu estou carregando a casa nas costas. Por outro lado, não estava carregando a casa nas costas, porque nós morávamos numa casa alugada, eu tenho a minha casa própria, ela tem um apartamento próprio dela. E essa casa de aluguel foi alugada por conta do negócio dela, que precisava expandir, precisava de espaço físico para o estoque dela e precisava de um local maior para montar a oficina, que óbvio fui eu que custeei. E esse aluguel, na maior parte das vezes, era eu que pagava, era cerca de R$2.800. Notem que eu pagava ainda a prestação do veículo, do carro, mais R$1.500, e a prestação da minha própria casa, que ainda ficou um ano praticamente sem ninguém morando, que eu estava com a ideia fixa de querer vender, e acabei não vendendo e aluguei novamente. Então, no momento que eu aluguei novamente, foi mais um baque para ela, foi mais uma decepção para ela, que ela queria que eu vendesse a minha, mas não queria em momento algum que ela vender o dela, né? Ela não queria vender o dela em momento algum. Então, no primeiro momento, a primeira ruptura foi ali. Pô, você gastou esse valor aí para fazer cursos que você nem sabe se você vai passar na prova. E a minha argumentação foi a básica. Minha querida, eu passei em um que eram 70 vagas. E eu passei, e eu fiquei ali no cadastro e reserva, entre os 80 primeiros. Eram 70 vagas imediatas e mais 30 para posterior, né? Mais 30 em cadastro e reserva. Então, se eu passei ali entre os 100 primeiros, é inevitável eu passar entre os 100 primeiros também nesse que são 600 vagas. Então, eu só preciso manter a média. Só que ao invés de não manter a média, eu elevei a régua. Eu comecei a estudar mais, eu comecei a me dedicar mais. E ainda fiz esses cursos aí para entrega de títulos, né? Para avaliação de títulos. Ela não gostou no primeiro momento, tudo bem. Chegou o dia da prova, passei na prova objetiva, fui aprovado. E eu ainda cantei a bola. Eu acredito que eu tenha passado entre os 30 primeiros. Só que eu fiquei na 25ª classificação ali, na 25ª colocação. Não esboçou um sorriso, não esboçou felicidade, não parabenizou. Tudo bem pra mim. Cada um oferece aquilo que tem. Dali em diante comecei a me dedicar ao TAF. E como eu já não precisava mais ficar estudando muito, então continuei no trabalho, só que eu treinava bastante pro TAF. E eu acredito que em grande parte tenha sido justamente de eu ter começado a cuidar mais do meu lado do que ficar visando o lado dela, me dedicar mais ao lado dela, que ela entrou meio que em parafuso. Posteriormente, meu sogro
acabou vindo morar com a gente por conta de problemas de saúde. Além dele ter falido, além dele ter perdido todo o dinheiro que ele tinha lá na terra dele, ele ainda teve que vir morar para cá com problemas de comportamental, problema mental, demência. A ex-esposa dele ficou praticamente com quase tudo que ele tinha, então ele veio para cá e a gente teve que cuidar, né? É a única filha, não pode negligenciar. Enfim. O pai dela causou muito problema para ela, do ponto de vista de dar trabalho mesmo, né? Fazendo coisas, tendo atitudes e tudo, mas é o que se espera de uma pessoa doente, né? Então isso foi sobrecarregando também a cabeça dela, porém uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. E nesse período aí que eu já havia passado na prova objetiva, aliás, não, volta um pouquinho. Eu fazendo a prova, estudando para a prova objetiva e já tinha feito esses cursos aí para avaliação de títulos, uma das gracinhas que ela soltou, né, pelo fato dela não ter gostado, foi, vai ter que passar de qualquer jeito nesse concurso, porque se não passar, até tal mês eu tô fora. Como é que é? Até tal mês eu tô fora, se não passar nesse concurso. E eu só ouvi, eu só guardei aquilo no coração, na mente e no coração. E vida que segue, né? Porque quem fala esquece, quem ouve nunca esquece. E continuava ali, dia após dia, jogando isso na cara, falando, jogando isso na cara, e eu tendo paciência. Por quê? Porque eu precisava passar na prova, eu precisava ter foco nos meus estudos, passei na prova, treinando para o TAF, e sempre que estava no horário ali, no período para treinar para o TAF, sempre aparecia alguma coisa dela para fazer, meio que, como é que eu posso dizer assim? Não vou dizer sabotando, mas meio que na tentativa. Fiz o TAF, passei na outra prova objetiva, da outra categoria, passei no TAF da outra categoria também, não ouvi em nada ele uma felicitação, um parabéns, um abraço, um aperto de mão, nada. Aí foi passando o tempo, tudo. No curso preparatório, antes do curso preparatório, tivemos problemas ali com o veículo. O carro começou a misturar água no óleo e, a grosso modo, parou de funcionar. Eu tive que gastar um dinheiro que eu não tinha. Para minha sorte, eu fui mandado embora do emprego, né? Do emprego merda, antes de começar o curso prático. Então, aquela rescisão de contrato que eu tinha, eu mandei fazer o motor, mas mandei fazer o motor daquele jeito, né? Meia boca. Por quê? Porque faltou dinheiro, né? Não ia deixar faltar comida na mesa. Para depois descobrir que ela tinha dinheiro guardado no banco e não quis ajudar. Ter feito a afirmativa de que não tinha nada, né? Então, essas coisas foram só acumulando, juntando, e eu fui preparando o terreno para poder ir embora. Passado o curso preparatório, eu caí para a chamada parede, só que na parede o trabalho nem sempre dá certo, porque você concorre com outros colegas que têm o mesmo nível que você, e alguns já estão mais antigos, já têm um pouco mais a malícia e a manha de como proceder para poder se candidatar a esses trabalhos, e você acaba meio que no começo ficando de fora de alguns. Então voltou a jogação na cara. Porque se não passar até tal mês, eu tô fora. Porque se não melhorar até tal mês, eu tô fora. Se até tal mês não melhorar, eu tô fora. Até que apareceu a oportunidade do vínculo. Eu entrei pro vínculo. Apareceu uma outra oportunidade melhor ainda, mas eu acabei não conseguindo passar ali na parte de prova prática. Acabei cometendo uma falta. E para resumir, mesmo depois de eu ter conseguido o vínculo, conseguido como é que eu posso dizer, uma excelente remuneração, muito acima de 90% aí do brasileiro médio. Ainda assim a pessoa não ficou satisfeita, não ficou contente, não esboçou felicidade, não esboçou alegria nem nada. Então eu fiquei imaginando, cara, se eu ganhasse na Mega Sena, não iria ficar feliz, iria reclamar que é muito dinheiro para gastar. Porque ali a pessoa já estava demonstrando que estava insatisfeita com a relação, não era com a situação.
Chegou o dia do meu aniversário. No dia do meu aniversário, a pessoa me cumprimentou de costas, mexendo no celular. Feliz aniversário, meu amor, amo você, tudo de bom pra você. Eu só não viro pra te cumprimentar porque estou com dor nas costas. Eu, tudo bem, levantei, fiz as minhas coisas. Eu não ligo muito pra data do meu aniversário, eu não costumo fazer festa, não costumo fazer comemoração nenhuma, tal. Até que me bateu quando foi assim no fim da tarde, né? Depois de passar o dia inteiro resolvendo os problemas dela. Cheguei em casa, daí peguei, percebi que a chave do carro dela estava dentro do carro, que a chave da casa estava dentro do meu carro, a chave dela, né? E avisei e ainda foi como se eu tivesse culpa dela ter esquecido. Bom, tudo bem. Chegando em casa, comprei umas pizzas, tudo, trouxe umas pizzas, algumas coisas para beber e comer, para comemorar. Afinal de contas, foi um ano que, querendo ou não, muitas vitórias e conquistas. A pessoa praticamente só comeu o pedaço dela e foi embora pra cama dormir. E eu cheguei à conclusão, pô, não mereço esse tipo de desprezo, não mereço esse tipo de tratamento. Eu fui um bom marido até ali, eu cumpri todas as minhas obrigações de marido, sempre cumpri. Então não é pra mim isso. Daquele momento em diante eu já procurei um outro lugar pra mudar. Quando eu achei o lugar, quando eu me senti confortável, eu cheguei e falei, ó, não quero mais. Cada um pro seu canto, aí vocês já conhecem o lado instintivo da mulher, né? Que é chorar, espernear, falar que são tantos anos de relacionamento. Só que de que adianta ter tantos anos lá para trás de relacionamento, se no presente você começa a infernizar a vida do outro, a vida do seu cônjuge, querer transformar no inferno, não apoiar os projetos dele, sendo que ele apoiou os teus projetos no passado. E pior do que isso, não ficar feliz com as vitórias dele, agir como se fosse um torneio, uma concorrência, uma competição. Enfim, né? E aqui estou eu, solteiro, morando sozinho pela primeira vez. Está sendo uma experiência muito boa, muito produtiva, muito reveladora. Já estou aqui há aproximadamente um mês morando sozinho. Graças a Deus consigo me virar com tudo. Os 2 cães de grande porte estão comigo. A vida só não está melhor no momento, porque eu ainda não comprei um ar-condicionado nem um ventilador de teto. Porque tirando isso, graças a Deus não me falta nada. Consigo tocar o barco aqui sossegado, graças a Deus. E a melhor parte é não ter ninguém enchendo o meu saco. Não tem ninguém torrando a minha paciência, não tem ninguém querendo me controlar, porque até então, apesar desses 9 anos de relacionamento, ela era uma pessoa muito controladora também, tinha que fazer as coisas dela no tempo dela, no momento que ela quisesse, na hora que ela quisesse, e aí de mim se não fizesse, é mais ou menos isso aí, né? Então de tudo pra mim foi um livramento, foi um alento. Eu também já não estava mais sustentando esse tipo de situação. Cada um pro seu canto, vida que segue. Bloqueei em redes sociais, óbvio. Só que ela não me facilitou a vida em nada, né? Como toda boa ex-mulher, eu fiquei só com aquilo que ela não quis levar da casa. Ou seja, uma cama, um colchão, um guarda-roupa velho e alguns pares aí de quinquilharia, de tranqueira, que ela não quis ficar. Mas aí já comprei bastante coisa, fogão, geladeira, ganhei algumas coisas também, fiz outras coisas porque eu tenho ferramentas, as ferramentas são minhas, ficaram comigo e eu vou me virando aqui do jeito que dá. Não me arrependo em momento nenhum de ter rompido, de ter terminado esse vínculo, esse laço. Não doeu, porque é como eu já havia dito, né? De um ano para cá a pessoa já vinha com esse comportamento, então foi minando dia após dia, dia após dia, nesse período de um ano, foi matando todo e qualquer sentimento que foi desenvolvido, que foi cativado durante os outros 8 anos anteriores. De que adianta você estar muito tempo com a pessoa, quando a pessoa chega para pedir o término, para querer ter uma DR com você, você minimiza o que está acontecendo, você fala que a pessoa está de mimimi, que a pessoa não está sendo dramática, que a pessoa está se comportando como uma criança, quando a pessoa está colocando problemas pontuais da relação.
Então, dessa forma, vai matando todo e qualquer sentimento, vai minando qualquer oportunidade, qualquer tentativa que se possa fazer de continuar, e foi o que aconteceu. Eu cheguei a um ponto que eu percebi que já era irreversível, e cá estou eu. Isso mudou na minha vida, isso mudou a minha vida completamente. A parte ruim, né, é que, como eu posso dizer, você tem que se refazer por inteiro, do ponto de vista dos hábitos, os costumes, os lugares que você frequentava, os amigos, porque muda tudo. Num período de 9 anos, você acaba tendo muitos amigos em comum, né? Porque você frequenta lugares, você tem amizades, então você tem que cortar essas amizades e seguir sua vida sozinho. Mas graças a Deus está sendo bem, está sendo bom, eu estou me adaptando bem. Estou voltando em contato com algumas mulheres do passado aí que estão solteiras. Que eu não sou trouxa, que eu não sou idiota, né? Também fazendo contato e saindo com algumas mulheres novas aí, e mais novas também de idade. Eu acho importante isso para testar como é que tá meu sentimento também, pelo anterior, né? Mas não é o ideal, né? Eu não quero ficar pulando de galho em galho, pegando uma aqui e outra ali. Eu quero ficar focado em mim e pautar e calcar a minha vida no meu crescimento pessoal e profissional, né? Afinal de contas, eu já não tenho mais 20 anos, né? Não dá pra ficar só pensando em tirar o atraso, num casamento que sexo era coisa escassa também, e de péssima qualidade, vamos colocar assim também, né? Mas tá sendo bom, tá valendo a pena. As experiências, tudo. Eu vou trazer para vocês aqui outras experiências também, né? O processo disso tudo aí tá sendo bom, só que foi uma avalanche de coisas, né, em 2025, assim. De 2025 para cá. Eu acredito que eu tenha gravado o último de Carona Cast ali mais ou menos ali em meados de agosto, setembro, que foi ali que estourou as inscrições do concurso. Eu acho que foi mais ou menos ali em meados de setembro. E de lá pra cá eu não gravei mais nada, porque a vida ficou muito corrida. E é isso. O que eu posso falar do local que eu trabalho e da minha função? Cara, eu nunca trabalhei num lugar assim que eu gostasse tanto do que eu faço. O caminhão, ele já estava me enlouquecendo, já estava me saturando. Não sei se vocês lembram do processo. Graças a Deus eu ganhei o processo, o cara ainda teve que pagar as custas advocatícias. Eu coloquei a empresa na justiça porque eles não quiseram colocar um advogado para me defender. Eu tive que brigar muito para eles fazerem isso. Coloquei a empresa na justiça, também ganhei. E o cara teve que pagar as custas advocatícias, né? Perdeu. Não recorreu, não quis recorrer. E vida que segue, né? Graças a Deus. Mas essa foi uma sequela que me deixou no caminhão. O que me motivou a saída, a correr atrás desse concurso. E graças a Deus é algo assim que todo dia eu aprendo alguma coisa. Nunca é igual, nunca é rotina, nunca é rotineiro. Então você nunca está seguro na tua zona de conforto, porque é um trabalho muito perigoso. Eu trabalho com içamento de carga de projeto, de carga geral, então são peças volumosas, são cargas volumosas, algumas não, algumas são pequenas, outras grandes. Mas você tem que ter atenção total e foco total. Então isso te tira da tua zona de conforto. O trabalho nunca ser o mesmo todo dia. O trabalho todo dia mudar a dinâmica. E eu tô gostando muito porque eu tô tendo oportunidades lá dentro, oportunidades de operar veículos dentro do porão do navio, maquinário, equipamentos, guindaltos, empilhadeiras de grande porte, de pequeno porte, dentro do porão do navio, na beira do costado também. Então tá sendo de grande valia isso, tá sendo muito bom assim. Eu tô absorvendo tudo que eu posso, tudo que eu consigo beber dessa água eu tô bebendo. E sem dúvidas nenhuma, isso daí contribuiu também para eu não tá sentindo muito assim o
o peso da separação. Afinal de contas, aí os primeiros dias pesaram bastante, né? Houve momentos assim de eu considerar se era realmente isso que eu queria, de eu ponderar, mas eu parar para pensar e falar, não, é isso que eu quero, porque aconteceu dessa forma, não houve parceria, a parceria deixou de acontecer ali naquele momento tal, até tal, e não foram poucas as oportunidades que teve de sentar para conversar e ao invés de sentar e conversar e amadurecer e parar para olhar a perspectiva do outro, que você precisa dar um passo atrás ou você precisa parar um pouco para pegar fôlego, para pegar velocidade, para dar um salto maior rumo a algo melhor. Não. O problema é que mulheres são imediatistas, querem as coisas. Você joga o caroço do feijão na terra, ela acha que já vai nascer em 5 minutos e dar frutos, já dá as lentilhas ali com feijão, e não é assim que a banda toca, você tem que esperar, tem um processo todo. E aconteceu, né? Mas a parte da questão de eu estar feliz, de eu estar realizado profissionalmente, isso daí pesou muito menos na separação. E de lá pra cá, lógico, né? O vazio que ficou no começo já não existe tanto. Não vou falar que ainda não pesa, porque tem momentos que você para, você pensa, você lembra. Mas a vida segue e eu queimei essa ponte, não tem volta, eu não quero voltar, não pretendo voltar. E se eu voltar, vocês podem me zoar. Mas isso não vai acontecer. Não há hipótese, não há essa consideração a ser feita, né? Até porque não houve consideração. Agora vamos voltar para o que interessa, né? Que é o trabalho. Então o trabalho é desempenhado em 6 horas, podendo ser estendida por mais 6, fechando 12 horas de trabalho com dobra. Mas raramente isso acontece. E é uma empresa muito boa. A equipe também, a turma, né? Nós chamamos de turma. É muito boa também. O pessoal mais antigo é bem solícito, são focados ali em ensinar quem chega naquele momento para se equiparar a eles, para chegar próximo no patamar deles. Óbvio, né, que não, porque os caras têm um puta de um conhecimento, mas você estando ali sendo acolhido por eles, você se sente mais seguro para desempenhar o teu trabalho, e eles te dão essa segurança também. Nem tudo são flores, óbvio, né? Nós tivemos aí alguns colegas que já se acidentaram, feio, um outro que veio a óbito, mas infelizmente, não vou dizer é culpa de um, de outro, mas acontece se você não estiver atento. Tem que ter total atenção, né? Porque são peças aí, cargas movimentando para lá e para cá, e você não pode ficar imprensado entre elas, você tem que ficar fora do raio de ação da máquina e só colocar a tua presença lá, o teu corpo, para fazer a parte de desapeação quando estiver seguro. Nunca se colocar em risco. Não estou afirmando que foi isso que aconteceu com o rapaz, né? Mas isso acontece. E apesar de ser bastante arriscado, bastante perigoso, é muito satisfatório, cara. Eu nunca tive essa sensação de tá chegando próximo do horário de trabalho, dá aquela ansiedade para ir trabalhar e dá uma vontade de trabalhar. Ao contrário de outras situações, por exemplo, no caminhão, que eu ficava puto da vida que, porra, não tinha mais vontade de fazer aquilo, não tinha motivação nenhuma para fazer isso. Agora já é o contrário, já é motivação total. Já é motivação total, assim, de ponta a ponta, sabe? E os caras são gente finíssima. Não tem o que reclamar de ninguém ali. É pura resenha do começo ao fim do turno, sabe? Eles te acolhem, eles te colocam ali como se você já... Mesmo você chegando agora, eles já te colocam como se você já fosse um deles há muito tempo. Tem respeito pela sua pessoa, pelo profissional que você é, independente de ter experiência ou não. No meu caso, já logo de cara, já meu chefe já falou que já ia me escalar para as máquinas, por eu ter experiência em equipamento pesado, em caminhão. Então aquilo dali já me deu um ânimo, cara, que é o reconhecimento que eu não tive em lugar nenhum antes. Vocês entendem o que eu tô falando? Do reconhecimento, sabe? Você não tem isso daí em lugar nenhum e você encontra isso.
Então isso daí tá somando muito na minha vida, tá me deixando muito feliz. E é justamente essa felicidade aí que tá apagando ali as dores do divórcio, da separação. Por outro lado, falando em separação, né? Além dela ter levado tudo o que tinha praticamente dentro da casa, só deixou o que não interessou a ela. Ainda vou ter que vender o veículo, né? Só que o combinado foi vender ele depois que fosse feita a quitação, para não perder tanto dinheiro. Então, quando chegar mais ou menos ali meados de março, abril, eu vou ter que vender o veículo para poder dar a parte dela, que é óbvio, né? Não facilitaria a minha vida em nada, porque foi eu que pedi a separação. Agora, se fosse ela, eu acredito que seria o contrário. Eu abriria a mão de tudo e ia se jogar na piroca de outro e não ia estar nem aí para nada, né? Mas enfim, não vale nem a pena ficar remoendo, ficar pensando nisso. Graças a Deus, muitas bênçãos aí vieram em 2025. Em 2026, muitas bênçãos vão vir também. E esse foi o episódio aí, piloto aí do TPA a bordo. Espero que vocês gostem. E nos próximos vou falar um pouco mais sobre a profissão, sobre carreiras portuárias, sobre a beira do cais. E é isso, senhores. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Fui!